Andréia Pinto e agora nós vamos falar um pouquinho sobre fermentação. É um processo que realmente gera muitas dúvidas, porque o meu pão não cresceu, ou então meu pão não cresceu o suficiente, meu pão ficou solado, a minha massa ficou com aparência de massa seca, enfim, são várias as características que um pão pode apresentar no seu processo no resultado final, né? Então, o que vai influenciar? Existem vários fatores, mas um dos fatores primordiais nesse processo de produção de pães é a fermentação. Então, eu preciso entender primeiro o que é a fermentação. A fermentação é um processo bioquímico que acontece na massa, né, onde esta massa, ou seja, o trigo que está ali, que vai constituir aquela massa, ela é utilizada como alimento para o micro-organismo. E quem é o micro-organismo? É o fermento. Esse fermento é constituído por leveduras e essas leveduras vão se alimentar deste açúcar e transformar em gás carbônico. É por isso que a massa ela cria um volume, né? Ela vai aumentando de volume. Andréia, mas se eu tenho um micro-organismo, eu tenho o açúcar, por que toda massa não desenvolve? Porque existem farinhas que elas têm uma constituição diferente da outra. Então, essa constituição do trigo, essa constituição que vai influenciar no resultado da minha fermentação. Ora, se eu sei que o micro-organismo se alimenta de um açúcar, ele não vai se alimentar de um açúcar qualquer, ele se alimenta de um açúcar simples. Esse açúcar precisa estar simples para que o micro-organismo transforme ele em gás carbônico. Então, para isso eu vou ter uma farinha que vai ter que apresentar esses açúcares inicialmente simples. Nos primeiros minutos da fermentação, a levedura ela vai utilizar esse açúcar que já tem disponibilizado. Ah, mas aí, André, a farinha ela não é constituída basicamente de amido e proteína? Sim. A indústria de alimentos, percebendo que o processo de fermentação é um processo fundamental no desenvolvimento dos pães, eles começaram a trabalhar na tecnologia dessa farinha. Ou seja, eu tenho farinhas que eu vou adicionar leveduras e essas leveduras vão quebrar o açúcar que constitui. Então, eu tenho, por exemplo, sacarose, né? Eu tenho maltose, eu tenho a frutose, a glicose, todos esses açúcares estão ali presentes, né, e o amido. Eu tenho esses açúcares presentes na minha farinha de trigo, ok? Só que eu tenho do mais simples ao mais complexo. É como se fosse uma escadinha. E o micro-organismo ele vai subindo essa escadinha e vai se alimentando do que há mais simples até chegar no complexo. Quando ele chega nesse complexo, ele vai precisar da ajuda das leveduras que constituem lá a farinha para que elas quebrem esse amido, por exemplo, que é um açúcar super complexo, e transforme num açúcar mais simples. Aí a levedura, né, ou seja, o fermento, vai pegar esse açúcar quebrado e vai consumir, né, como alimento, transformando em gás carbônico e água. Então, é um processo que a gente tem que entender. Eu vou dar um simples exemplo. Quando eu vou elaborar um fermento natural, e aí eu tenho fermento natural que ele pode ser feito com água e trigo, né? Algumas pessoas fazem até uma combinação de um trigo integral e um trigo de massa de farinha branca, né? Faz a combinação, mistura com água e deixa fermentar naturalmente. Existem outras pessoas que pegam já o caldo de cana, por exemplo, ou o suco de abacaxi, ou o suco de maçã, mistura, né, com essas farinhas e deixa fermentar. Então eu posso fazer o meu fermento natural de várias formas. Quando eu vou para essa opção de misturar um suco de fruta com as farinhas, eu estou disponibilizando para esse micro-organismo, né, por exemplo, açúcares mais simples, como a frutose, até mesmo a sacarose, que é se comparado com amido, é um açúcar mais simples. Então eu vou dar é como se desse um up para esse micro-organismo, né, inicialmente se desenvolver, essa levedura, o fermento se desenvolver, e assim eu conseguir ter um fermento natural de forma mais eficiente. Então, por isso que algumas pessoas dão essa preferência para utilizar
dentro da fermentação natural, ou seja, a formulação do seu fermento natural com sucos de frutas ou próprio caldo de cana, como a gente chama. Então aí você vai ter um resultado bem legal. Se você tiver dúvidas em relação ao assunto de fermentação, deixe um comentário com a sua dúvida ou até mesmo com a sua sugestão, que a gente vai estar respondendo ou até mesmo desenvolvendo um vídeo para responder essa dúvida que você tem.